Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Saúde e Direito Podcast. Já chegamos ao 13º episódio. Eu sou o @rivalino.odv, vou começar a usar agora o meu nome dessa forma, e você pode me seguir lá nas redes sociais. E hoje nós temos um convidado muito especial, Dr. Renato Almeida, que vai bater um papo aqui muito amplo. Aí deixa eu ver o que a conversa vai levar pra gente. Dr. Renato, muito obrigado por sua presença aqui, nos abrilhantar com uma nova área, né, da saúde. Não tínhamos ainda, né, batido um papo com um fisioterapeuta, se é que é assim que você se define. Fique à vontade para se definir de outra forma. Muito bom-vindo e se apresente aí para quem nos escuta. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu acredito que a gente sempre que tenha essa possibilidade de comunicar algo para as pessoas, a gente estreita as relações, né? E me defino como fisioterapeuta mesmo de formação, né? Me formei na Escola Baiana de Medicina em 2003, em dezembro de 2003, então ao final deste ano de 2024 estarei completando 21 anos de formado, e ao longo dessas 2 décadas aí temos bastante história para contar, história essa que nos fez chegar até hoje aqui, onde estamos. Maravilha. Então, eu espero não levar muito como se isso aqui fosse uma consulta, viu? Porque, infelizmente, eu tenho dúvidas pessoais aqui, que eu vou tratar com o Dr. Renato, mas vamos lá. Eu sempre gosto de perguntar, Renato, o que mais chega lá para você? Assim, todo profissional que chega aqui, o que você mais atende hoje no seu consultório ou em outros ambientes que você atende? Pronto, maravilha. Então vamos lá. Para sermos justos, né, com a nossa área, no caso da fisioterapia, eu vou chegar na área que eu atendo, e eu acredito que os colegas que também atuam nesta área vão se identificar, mas eu vou começar com um leque um pouco mais amplo. Perfeito. A fisioterapia é uma profissão recente, porque ela foi reconhecida, né, como profissão há pouco mais de 50 anos. Então, o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional é no dia 13 de outubro, o Dia Nacional, e foram reconhecidas como profissão em 69, né? Então, a trajetória ela é relativamente curta, se a gente for comparar com outras profissões, direito à medicina, saúde. Enfim. Exatamente. E na fisioterapia, um curso que tradicionalmente, dependendo da instituição, ele vai durar ali de 4 a 5 anos, né? Muda um pouco o projeto pedagógico, mas basicamente de 4 anos e meio a 5 anos, né? Composto aí por disciplinas teóricas aplicadas e a parte do estágio, propriamente dito, supervisionado e ambulatorial. Ao se formar, um fisioterapeuta, atualmente ele tem 17 possibilidades de atuação. Então, o nosso Conselho Federal, que é o COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele reconhece na fisioterapia 17 especialidades, passando aí realmente por uma gama bem vasta, né, de áreas em relação às disfunções, isso é semelhante a todas, as disfunções dos sistemas orgânicos relacionados a cada pessoa. Então, se a gente for pensar num termo que define de forma geral mesmo a fisioterapia, seria aquele profissional, aquela profissional que trabalha as disfunções, os distúrbios funcionais, as questões cinéticas relacionadas ao movimento. E aí, quando a gente fala em movimento, isso vai estar relacionado a sistema nervoso, a sistema cardíaco, a sistema respiratório. Minha filha já usou muito. A sistema digestório, a sistema músculo-esquelético, a questão que a gente chama ossos e músculos, enfim. Então, se nós temos 11 sistemas orgânicos que fazem parte do nosso corpo, como o sistema tegumentar, que é o termo utilizado para definir tecnicamente o sistema de revestimento do corpo, como a pele. Então, se a gente for pegar cada um desses sistemas, eles se encaixam nessa questão de avaliar e gerar um plano de tratamento, um princípio terapêutico e tratar as disfunções, abordar as disfunções desses sistemas orgânicos. Então, essas 17 especialidades, elas têm essas possibilidades. Aí, dessas especialidades, ao longo desses 20 anos de atuação profissional, eu acabei me direcionando para 3 delas, né? Então, eu sou fisioterapeuta de formação, tenho especialização em fisioterapia traumato-ortopédica, que é aquela área que vai justamente reconhecer, identificar, a partir do conhecimento do que é a fisiologia, a anatomia do corpo, para entender a patologia, a fisiopatologia. Se eu sei como uma estrutura ela é íntegra, quando ela está acometida, eu sei como reverter, devolvendo a função daquele sistema específico. Então, a fisioterapia traumato-ortopédica trabalha essa questão musculoesquelética, relacionados à coluna, articulação temporomandibular, face, membros superiores que a gente diz, né? Tudo que vai do ombro para a mão, e membros inferiores, tudo que vai do quadril para os pés, contemplando todo o corpo.
Além disso, existe a fisioterapia desportiva, que é a área da fisioterapia que trata especificamente aquelas disfunções originadas da prática de uma atividade física. Ela também trata, não sei se seria o termo correto, mas ela também pode atuar na prevenção? Sim, sim. Né? Então, a gente vai ver daqui a pouco que no nosso bate-papo, que o fisioterapeuta cada vez mais nos últimos anos se mostrou extremamente necessário mesmo, imprescindível, não só na hora que o tecido está acometido, mas naquele momento que se identificou como esse tecido pode se comportar para não ser mais acometido. Perfeito. É a questão da prevenção e a questão da intervenção quando a lesão já está instalada. Né? Bacana. E a outra especialização é em acupuntura, o uso de um conhecimento específico para gerar estímulos no organismo, principalmente, como as evidências científicas têm mostrado nos últimos anos, principalmente para dor. Então, a acupuntura tem se mostrado uma grande ferramenta para a dor, principalmente para a dor lombar, a chamada lombalgia. Né? Então, veja que das 17 especialidades, eu contemplo 3. Eu sempre digo, principalmente para os colegas, para os recém-formados, o que tem também uma longa data de formação, e principalmente para os acadêmicos, para os estudantes, professor, que também sou e estou, que na hora que você conhece a sua limitação, você também respeita a área que você atua. Então, se eu sei que 17 especialidades, eu tenho um conhecimento em 3 delas, nas outras 14, eu não sei para onde vai. E como a gente vai afunilando, vai se especializando cada vez mais ao longo do tempo de formado, ao longo da atuação profissional, então, segura aquele profissional que reconhece o que ele sabe fazer bem e o que ele não domina a ponto de delegar, ao ponto de direcionar um paciente com a necessidade específica para um outro colega que contemple aquele domínio daquela área. E tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, e eu já vou utilizá-la aqui, eu propago isso muito nas aulas de qualquer disciplina, de qualquer curso, já que sou professor de anatomia também, de vários cursos de saúde, que é, quando um colega dá o passo, quando o colega dá um passo, a profissão dá um salto. Então, se eu não sou da área de, por exemplo, uroginecologia, fisioterapia ligada ao aspecto da saúde da mulher, nós temos uma mulher com incontinência urinária por uma fraqueza de musculatura da região perineal, daquela região mais abaixo ali da bacia. Eu não contemplo essa área, eu não tenho domínio. Eu vou indicar para uma colega que faz isso de forma realmente exemplar. E esta paciente que porventura me procurou, indicado por alguém, por ser fisioterapeuta, na hora que ela sabe que, mesmo que eu trabalhe com músculo, mas não é esse músculo da área perineal que eu atuo, esta outra colega, quando ela resolver esta questão, realizar intervenções que vão reverter essa disfunção, esta paciente vai falar assim, Renato não me atendeu, mas ele soube me indicar uma boa profissional. Então, na hora que você tem um conhecimento amplo, isso permite também que você direcione o que você, né, você contemple o que você sabe fazer e você direcione de forma adequada para os outros colegas quando você não consegue fazer. E eu acho que dessa maneira o caminho fica bem trilhado. Né? Não, maravilha. Eu particularmente acredito muito também no caminho da especialização. Se duvidar, dá para pegar, acho que em todo episódio eu acabo falando isso, mas é verdade. Quando você tem uma dor latente, e eu não estou falando de dor fisiológica, mas você tem um problema, você vai buscar um especialista. E eu acho que o caminho, alguns profissionais pensam assim, mas eu estou abrindo mão de fazer tal coisa. Não, você está abrindo mão de ser um generalista que talvez não resolva o problema com tanta profundidade. E está abrindo uma porta de resolver problemas de uma maneira muito mais eficiente. Sim, né? Sim. Então, é um caminho, inclusive, que o nosso escritório acabou adotando, de hiperespecialização. Inclusive, dentro da área de saúde, nós somos hiperespecializados em reajuste. Eu diria que esse é o carro-chefe. Então, a gente ainda não faz tudo de saúde. Sim. Inclusive, nesse aspecto. Né? O direito também é muito amplo. Né? Talvez tenha muito mais do que 17 especialidades, porque a quantidade de problema que existe no mundo acaba conseguindo ser maior do que isso. Mas bacana, doutor Renato. Então, você falou que a sua atuação hoje, dentro, vamos colocar assim, atuação clínica, sim, né? Sim. Seria mais focado na parte ortopédica, poderia Exato, dizer assim, né? Aí vão músculo-esquelética, perdão. Músculo-esquelética, perfeito. Aí eu talvez já vou trazer aqui um problema que eu tive recentemente e que aí eu vou trazer a minha experiência enquanto quem precisou, né, do fisioterapeuta, enfim, né? E entender essa limitação, ela é muito importante. Eu fui atleta durante muito tempo da minha vida, mesmo não levando ali uma vida de atleta, continuava praticando esporte, nunca machuquei e me vangloriava por isso. Esse ano eu resolvi me machucar de tudo quanto é forma possível, né? Então eu tive uma síndrome da pedrada aqui na minha panturrilha direita. Eu tive não sei se dá para chamar de ruptura, não lembro agora, mas eu de fato, o meu músculo abriu 15 centímetros, né? Veio do meio da panturrilha até quase no joelho aqui. Sim. E praticando squash, né? Não foi jogando tênis, né? Mas praticando squash. E eu lembro que foi assim uma dor
muito grande. Foram pelo menos 2 semanas com bastante inchaço, edema, sabe? Minha perna ficou roxa, ficou horrível. E, enfim, fiquei desabilitado a praticamente andar. Comecei a fisioterapia, né? Começou realmente a ter resultado, mas ainda com muito medo, aquela sensação de que a qualquer momento poderia acontecer de novo. Desde lá eu não consigo correr, talvez mais por uma questão mental. Trotes bem levinhos. Eu tinha ainda o sonho no começo do ano de poder fazer uma meia maratona esse ano, para fazer uma maratona no ano que vem, que já foi pro ralo. Mas enquanto eu estava fazendo a fisioterapia, me sentia um pouco mais confiante, tanto que ensaiei alguns trotes, enfim, né? Eu não sei se esse é um tipo de lesão comum, né, no seu consultório, enfim, mas depois que eu fui conversar com pessoas que estão no esporte de raquete, que tem essa impulsão, eu vi que era uma coisa muito mais comum do que eu imaginava. Sim, né? sim. E aí já falando dos traumas ou dos problemas mais corriqueiros que você trata. Se você pudesse fazer um top 3 aí do que mais chega para você, problemas, né? Como você chama? Músculo-esqueléticos que você trata hoje lá dos seus pacientes. Isso. Essa nomenclatura músculo-esquelética ela é utilizada porque contempla tanto a parte músculo-tendínea, que é fibras musculares, né, que consiste em fibras musculares e fibras tendíneas. Sim. A parte esquelética referindo-se à questão das articulações, das principais articulações do corpo que geram os movimentos que nós conhecemos no dia a dia, de membros superiores, inferiores, coluna, enfim. Então, assim, se eu for pensar num top 3, eu vou tentar juntar aqui o top 3 do que eu acredito que aconteça também com meus colegas, meus pares da área musculoesquelética, traumato-ortopédica desportiva, e que seria um top 3 meu mesmo de consultório, tá? Joelho. Eu consideraria aí joelho o top 1 mesmo, o top, né, o primeiro dos aspectos que mais chegam, e daqui a pouco eu vou falar por que com articulação relativamente simples, que ela só dobra e estica, né, falar sempre para o público, né, que não é da área entender, dobra e estica, ou seja, para quem é da área e estiver nos ouvindo agora, nos assistindo, faz flexo e extensão, são 2 movimentos somente, mas por que é que o joelho ele sofre tanto no dia a dia? A questão do joelho, a questão da lombar, da região lombar, e a questão do pescoço, da região cervical. Então, considerarei que realmente, se eu fosse contemplar uma porcentagem de consultório, de atendimentos domiciliares, de prática clínica ao longo desses 20 anos, eu acredito que essas 3 áreas aí são as mais acometidas. E aí vamos lá. Deixa eu começar, apesar de ser top 2 e top 3, pela coluna. Por que que a cervical e a lombar tendem a sofrer tanto no dia a dia? Primeira coisa que eu posso dizer é que nós temos uma coluna de quadrúpede. A nossa organização vertebral, né, a nossa coluna, ela foi feita para que nós pudéssemos nos deslocarmos como quadrúpedes, com 4 toques no solo. E aí, com a evolução do ser humano, nós passamos a ser bípedes. Então, nós andamos com 2 apoios no solo, com os 2 pés. E a nossa coluna paga um certo preço por isso, porque essas curvaturas da coluna, quando elas ficam verticalmente posicionadas em relação ao solo, essa ação da gravidade demanda muito dela, da coluna vertebral. E como no dia a dia nossas condutas pessoais e profissionais exacerbam para determinada direção, determinados movimentos, essas áreas exacerbadas tendem a ser as mais lesionadas, tendem a ser mais comprometidas. Ainda tem esse movimento aqui que a gente tem feito com bastante Isso, constância. Porque eu sempre digo que nós somos indivíduos para frente. Como assim para frente? Estamos pensando no futuro? Não, somos indivíduos para frente porque a gente faz tudo na nossa frente. Falo brincando, principalmente em sala de aula, que ninguém faz nada de costas. Eu não escrevo de costas, eu não converso com alguém de costas, eu não dirijo de costas, eu não fico andando no meu dia a dia de costas. Então veja que tudo que acontece no nosso cotidiano é na nossa frente. Então a gente exacerba muito a nossa frente e acaba esquecendo das nossas costas, do nosso dorso. Isso pensando em atividade física, em questões posturais. Então é só lembrar, se eu tenho um equilíbrio, né? Por exemplo, nós temos no nosso tronco os músculos antigravitacionais posteriores, como a própria terminologia nos diz, eles estão agindo contra a gravidade por trás, e tem os músculos antigravitacionais anteriores. Os músculos de trás não deixam a gente cair para frente. Os músculos da frente não deixam a gente cair para trás. E esses músculos deveriam, a princípio, estar em equilíbrio. Para meio que, se eu pensar numa gangorra, teria que estar ali equilibrado, né, numa balança. Mas como nós fazemos muito mais as coisas para frente, a gente tende a encurtar esses músculos da frente e enfraquecer os músculos de trás, a não ser que façamos atividade física constantemente.
né? Prevenindo lesões mais à frente. E aí a cervical e a lombar é um tipo de curvatura que as curvaturas da coluna têm 2 nomes específicos, que são cifose e lordose. Tá? Depois o público que também estiver nos ouvindo fazer uma pesquisa mais exacerbada. Todos nós temos essa cifose e lordose, e elas podem ser exacerbadas ou perdidas. Então, quando uma curvatura que é fisiológica, já é do nosso corpo originalmente, ela é perdida, a gente diz que teve uma retificação. Então, a curvatura das vértebras ficou reta, o que não é legal. Mas também, se eu tiver uma curvatura exacerbada, a terminologia vai ser ou hipercifose ou hiperlordose. Então, nem 8 nem 80. Nem tanto, nem tão pouco. Eu preciso ter um equilíbrio dessas curvaturas. E fisioterapia é física. Vetores de força estão ali dispostos em todas as vértebras em relação ao nosso esquema corporal, posicionamento da bacia, dos nossos ombros, do queixo, da mandíbula. Eu digo sempre para aquele aluno, fala assim, se você veio estudar a área da saúde porque não gosta de física, em fisioterapia você vai se frustrar, porque fisioterapia é vetor de força, principalmente a área esportiva e músculo-esquelética, né? Traumato ortopédico. Então, na hora que eu perco esse equilíbrio dessas curvaturas, algumas áreas são mais acometidas que outras. E nessas curvaturas de pescoço e de lombar, saem uns nervos que se distribuem para membros superiores e membros inferiores. Então, acometimentos cervicais repercutem e muito nos braços. Então, se está assistindo uma dor no braço, você acha que é um problema no braço, muitas vezes pode ser um problema cervical. Pode estar associado à cervical, exatamente. E eu posso ter uma disfunção nos membros inferiores, do meu glúteo, do meu quadril até os pés, e pode estar relacionado a uma questão lombar. E isso só a avaliação vai conseguir realmente me dizer. Então, por isso que em relação à coluna, estas 2 áreas, cervical e lombar, acabam realmente sendo muito comuns, muito constantes. A questão do joelho é justamente pela característica de ser uma articulação simples, porque ela realmente só dobra e estica, mas ela é a chave, ela é a interface entre o quadril e o tornozelo. Então, lesões de tornozelo podem ascender, subir, vamos dizer assim, e gerar desconfortos, comprometimentos no joelho, ou lesões de coluna e quadril podem descender e gerar comprometimentos no joelho. E o joelho acaba pagando esse preço. E geralmente, quando não existe um trauma direto, algo que mecanicamente chegou naquele tecido, eu gosto sempre de dizer, e com respaldo na literatura científica e na fisiologia articular, que um joelho que dói é uma coxa fraca. Um joelho que dói, o quadríceps está fraco. Os músculos do contorno da coxa, os músculos de dentro, chamados adutores, os músculos de fora, os abdutores, os da frente, que são extensores, e os de trás são flexores. Então, geralmente, naquela fase inicial do tratamento, fala assim para o paciente, hoje a gente vai começar aqui um contrato. 1% do esforço é meu, 99% do esforço é seu. Eu vou lhe direcionar, vou lhe mostrar onde é a escada, a gente vai subir um degrau de cada vez até chegar no topo, que é o nosso objetivo. Pronto. Mas a partir de hoje, você precisa fazer o que vai ser orientado, o que vai ser direcionado. Porque cada vez mais, principalmente nos últimos anos, na área músculo-esquelética, traumato-ortopédica e desportiva, o fisioterapeuta assertivo é aquele que ensina, realiza e delega. Porque na hora que eu faço isso, eu digo ao paciente que a saúde é dele e que tem que cuidar diretamente dela é ele. Porque se você fosse meu cliente, por exemplo, meu paciente, eu não poderia estar na sua casa ou você ir no meu consultório de segunda a sexta, todas as horas, o tempo todo, eu ficar te ligando de noite. E aí, tá fazendo exercício? Te mandando mensagem lá no aplicativo de mensagem. E aí, você fez aquela postura? O paciente é responsável pela sua própria saúde, mas ele precisa ser bem orientado. Então, sempre explicar o que é que acontece no nosso organismo do ponto de vista sem a lesão, né, anatomicamente, fisiologicamente, explicar o que ele tem, para ele entender que são as condutas do cotidiano que vão levar ele em relação à alta fisioterapêutica e depois prevenir, como a gente falou há pouco de prevenção, para que isso não volte a acontecer de forma assim, reiterada, né, constante, justamente por esse trabalho preventivo. Então veja que envolve aí uma questão de comunicação, de compreensão e, para mim, é o ponto-chave. Tá? É mostrar ao paciente na área musculoesquelética, tá? Na área traumato-ortopédica, isso muda bastante para as outras especialidades da fisioterapia. Tem áreas que realmente a fisioterapia acaba sendo assim, bem presente no cotidiano, como a fisioterapia neurofuncional, a fisioterapia em gerontologia, que cuida dos idosos. Então, realmente são públicos específicos. Então, estou falando aqui da parte musculoesquelética, traumato-ortopédica, que a gente precisa fazer com que o paciente abrace a sua própria causa. Para que a gente delegue a confiança de que ele vai fazer todas as condutas, todas as intervenções que serão orientadas para que ele alcance, né, logre ele êxito, alcance o sucesso durante o seu tratamento. Bacana. A gente recebeu aqui um ortopedista, especialista em joelho, que é o Dr. José Carlos Fonseca, né?
E eu fiz uma pergunta para ele, que foi assim, olha, qual é o esporte, ou qual é a maior causa, o que coloca mais paciente na sua mesa, né? Ele falou, olha, sem sombra de dúvidas, futebol, né? E aí eu não sei se lá contigo também acontece isso. Eu, particularmente, gostava muito de jogar bola, acho o esporte muito violento hoje, né? Muito perigoso, sim. Adorava jogar futebol, mas aí começaram, né, os problemas e tal. Talvez, e aí você vai me dizer, por conta justamente dos movimentos que não são tão previsíveis, né, em relação ao esporte, é ali que a lesão acontece, né? De fato, o futebol é quem mais coloca paciente no seu consultório. Qual é o esporte mais violento no sentido de agredir a saúde do paciente, na sua visão? Então, assim, coincidentemente porque eu estou aqui hoje, né, contigo, mas assim, é algo que também eu discuto sempre com os acadêmicos, os estudantes, principalmente no início do curso, né, aonde a gente facilita ali o conhecimento para que eles comecem a trilhar um raciocínio lógico sobre o que a gente está falando. Eu falei com eles o seguinte, nós tivemos aula prática sobre exercícios funcionais. Vamos fazer exercícios aqui para prevenir disfunções na coluna. E fizemos várias posturas. E aí nós tivemos, né, na aula, estudantes com biotipos diferentes, pessoas com o índice de massa corpórea, pessoas com mais massa corporal, menos massa corporal, mais massa magra, mais massa gorda, pacientes descondicionados do ponto de vista cardiorrespiratório, enfim, tínhamos um público bem heterogêneo. E é interessante que na hora que eu orientava a execução do exercício, ficamos no solo, colocamos os colchonetes, na hora que a gente fez, nós fizemos exercícios, na hora que você olha assim, a princípio aquela pessoa que estaria um pouco mais preparada fisicamente, não conseguiu fazer o exercício de forma correta, porque gerou um desconforto. A pessoa que, visualmente, claro que não é o mais adequado, mas que você olha assim e fala assim, aqui talvez deixe a desejar nessa execução, não reclamou de nada. Né? Em relação à amplitude, em relação ao movimento propriamente dito. Aí isso foi interessante porque eu discuti com a turma o seguinte, quando vocês estiverem com seus pacientes lá no futuro, olhem no olho deles e falem o seguinte, você está aqui por causa de uma lesão, ou vamos fazer um trabalho preventivo para que você não lesione. O que eu quero deixar claro é que não é o movimento que lesiona, não é a atividade física que lesiona. Então, nessa pergunta que você fez, não é o futebol que lesiona, é a pessoa despreparada para o futebol. Tá? Se eu for pensar no público em geral, né, no atleta amador recreacional. Joga uma vez por semana, não faz mais nada. Então, aquela pessoa despreparada para aquela atividade, que na hora que esses dois aspectos se encontram, um corpo despreparado com atividade relativamente exigente, se é um movimento específico que não era esperado pelo corpo dele acontece, a lesão vai ocorrer. Talvez uma lesão de um ligamento cruzado anterior, um atleta recreacional que bate um baba, né? Joga um encontro com a equipe do trabalho, a turma da escola, da faculdade, uma vez por semana, talvez um jogador profissional, com certeza aquilo não iria romper, gerar uma lesão do ligamento cruzado anterior. Ou se uma lesão de ligamento cruzado anterior de um atleta profissional, a força, a energia cinética, ou seja, toda aquela carga que gerou aquela lesão, talvez no atleta recreacional fosse muito mais grave. Pudesse romper mais ligamentos, pudesse comprometer menisco, enfim. Então eu sempre digo que não é o esporte que lesiona, né? Alguns esportes predispõem. Então, CrossFit. Vamos falar de CrossFit. Né? Então, se eu for falar para de futebol americano, altamente traumático, e eles sabem disso, até porque as equipes são formadas por 70, 80 atletas. Bastante, eu adoro bastante, futebol americano, né? Também. O perigo é virar um podcast de futebol americano daqui a pouco. Eu gosto muito porque ele une essa questão da força com a estratégia. É um xadrez, Exatamente, eu gosto por causa disso. Né? É uma batalha naval ali. Se não, agradecer ao Dr. Renato Bonelli aqui. Vou mandar esse corte para ele. Que me apresentou de uma maneira mais detalhada o esporte. E realmente eu tô apaixonado por futebol americano. Há 2 anos que eu tô acompanhado. E eu concordo, esse lance do... Inclusive, os próprios atletas já levam isso numa boa. Sim. Né? É impressionante, assim. Mas desculpa, eu interrompi. Não, que é isso, longe disso. Por exemplo, no futebol americano, uma das lesões que mais acontece é de um músculo no abdômen chamado oblíquo. Que qualquer esporte no mundo, olha o que eu tô falando, no mundo, dificilmente rompe esse músculo. Por causa das quedas? Por causa dos traumas. Porque você pegar um cara de 120 quilos de músculo, vindo correndo, parecendo uma locomotiva, sem você esperar, e aquele capacete rígido, aquele encontro de vários caras enormes, extremamente fortes, a tendência é romper um músculo que dificilmente qualquer esporte no mundo lesiona, que é o oblíquo.
Exato. Os oblíquos, que são músculos, né, do abdômen. Então, é uma lesão muito comum no futebol americano, que é muito rara, muito escassa em outros esportes pelo mundo todo. Às vezes, esportes até mais traumáticos, como um judô, um MMA, enfim. Né? Então, você vê essa questão das especificidades. Então, isso que eu sempre digo, que não é o esporte que lesiona, é o despreparo do indivíduo que está praticando tal atividade física quando encontra essa atividade que foi exigente para ele naquele momento, talvez não fosse em outro momento. Né? Então, é uma das questões na prevenção, se a gente entende mecanicamente o que o esporte exige do paciente, do cliente, do ser humano, a gente lança estratégias justamente para que na hora que se encontrar a estrutura do ser humano, a parte estrutural, a parte física, né, propriamente dita, com o gestual específico daquele esporte, essa lesão não seja recorrente, essa lesão até não aconteça, porque a gente entendendo como é que o gestual do esporte a gente consegue adequar o gestual esportivo ou o gestual do movimento mesmo desse indivíduo. Entendi. O futebol americano realmente é um exemplo bem interessante, mas tem outro que talvez seja um pouco polêmico, porque é uma prática que é muito popular, né? E realmente existe um senso de comunidade, equipe ali, que eu acho que torna a coisa bem interessante, que é o CrossFit. Sim. E a gente acaba escutando muito de profissionais da área de saúde, que é um esporte também que exige muita atenção, porque você está juntando ali realmente um esporte que você precisa estar manejando um peso considerável, com movimentos muito bruscos, né? Sim. E muita repetição. Isso. Né? Então, também se escuta muito, eu queria saber se isso é um mito ou se não é um mito, que também é um esporte que exige mais atenção, né? Inclusive a gente conversou com um educador físico aqui, ele falou, olha, é interessante se você está querendo começar agora, vamos pensar de repente em ir para uma academia, reforçar essa musculatura, você tá bem, aí agora, quero ir pro CrossFit, talvez você tenha uma chance menor, justamente preparar esse corpo para um esporte desafiador, né? O CrossFit também tem imposto desafios aí para esses atletas amadores? Então, eu sempre digo que a bola da vez sempre vai ter o maior foco das pessoas, né? E como de uns anos para cá o CrossFit passou a ser muito praticado, principalmente, né, em Salvador, na Bahia, no Brasil, no mundo como um todo. Então ele acabou realmente tendo todos os seus holofotes voltados para ele. Mas assim, por exemplo, se você pegar um atleta de alto rendimento de natação, como Michael Phelps, se você for contar num treino que Phelps fazia na época que ele competia, a quantidade de rotações de ombro, né, que ele faz, e for comparar com a quantidade de movimentos que um atleta, considerado até profissional de CrossFit, faz, a gente pode dizer até que natação lesiona mais. Então, falar que um esporte lesiona mais do que outro, eu acredito que seja injusto. Tá? Né? E aqui para os fisioterapeutas que atuam na área do CrossFit, né, os colegas e os educadores físicos, os profissionais de educação física, que também são os treinadores dessa modalidade esportiva, eu digo isso com muita tranquilidade. Né? E eu reforço isso não só porque estamos aqui, né, transmitindo essa informação para a população, mas eu falo em sala de aula, falo em consultório, falo no domicílio ali do paciente, de que tudo que não for bem realizado lesiona. Né? Tudo que for excessivo machuca. Tudo que for, né, assim, que não está ali presente vai fazer falta. Então, na hora que o colega falou de forma super acertada, de que antes de começar uma prática específica, eu preciso fazer uma prática mais generalizada. Então, se eu vou precisar de movimentos específicos do ombro, eu preciso que esse ombro se acostume primeiro com um movimento mais generalizado. Então, um fortalecimento global, uma academia orientada ao profissional de educação física, um trabalho de prevenção e de tratamento especificamente falando com um fisioterapeuta, para que aquela articulação, aquele sistema esteja preparado para uma função mais específica. Né? Então, na hora que a gente pensa no CrossFit, eu acredito que o que acontece um pouco no CrossFit não vem com certeza dos treinadores. Eu também concordo. Né? Vem muito do desafio pessoal. Do público. E eu, mais uma vez, uma coisa que eu falo muito. Você vai ver que daqui a pouquinho eu vou direcionar nosso papo aqui sobre por que eu gosto muito de cuidar do graduando. Quando a gente for entrar um pouquinho na área educacional para a saúde, né? Que eu digo que o profissional do futuro que não é frustrado é porque ele teve uma boa base. Então eu tenho particularmente um olhar muito carinhoso para a graduação, para quem está se formando do início, meio e final do curso. Né? E eu falo isso para eles assim, respeitem o processo. Respeite um processo. Se você está no meio do curso e você gostaria de fazer ou ter que um determinado fisioterapeuta que você toma como referência tem ou faz, ele não tem ou fez aquilo da noite para o dia. Ele levou um certo tempo para alcançar aquele patamar em todos os aspectos que você estiver se referindo.
Então, na hora que você fala assim, poxa, será que um dia eu vou conseguir fazer aquela manipulação articular que aquele fisioterapeuta de um vídeo que eu vi fez? Será que aquele evento científico que eu assisti, aquela eloquência que ele fala sobre pesquisa científica, será que eu vou ter? Vai ter, vai ter. Respeito o processo. E quando eu falo respeito ao processo, trazendo agora da educação para o CrossFit, né, que é nesse nosso tópico aqui nesse momento, então na hora que o treinador deixa claro, né, o profissional da educação física deixa claro, algumas academias, alguns boxes de CrossFit têm profissionais de fisioterapia atuando na equipe interdisciplinar ali, de forma bem adequada. Tem até ex-acadêmicos, né, que já se formaram e hoje fazem parte de equipes relacionadas aos boxes de CrossFit. Eu acho essa interação fantástica. Então, na hora que ele mostra que eu tenho ali, por exemplo, numa aula tem 10 alunos, em momentos diferentes, que vai fazer um gestual semelhante. O gestual. Mas, por exemplo, um gestual chamado LPO, levantamento de peso olímpico, alguém que já está mais avançado naquela condição, ele vai levantar com uma certa carga. Quem está começando vai levantar com um bastão. Então, na hora que ele começa a se acostumar com o movimento para fazer o chamado LPO, se esse processo é respeitado, as 10 pessoas, ao final da aula, vão falar assim, nossa, a aula hoje foi fantástica, não me lesionei, estou me sentindo muito bem. Você pegou quanto? Tanto de carga. Você pegou tanto quanto? Eu levantei um cabo de vassoura. Eu levantei um bastão. As pessoas tiveram sensações semelhantes de que aquela atividade apeteceu, né? Melhorou sua autoestima, seu bem-estar, fez tudo o que ela tinha que fazer do ponto de vista nervoso, endocrinológico, contemplou o que uma atividade física deve fazer no ser humano, na hora que ele pratica essa atividade física de forma recreacional, mas com cargas diferentes, com movimentos diferentes, porque o processo foi respeitado. Então, muitas vezes o treinador, né, o profissional de educação física que está ali, o fisioterapeuta, orientando para que seja feito dessa maneira, mas o cliente vai lá e não faz. O aluno não faz. Aí ele se lesiona. Aí quando se lesiona, a culpa é do esporte. Aquela questão da terceirização da culpa, né? Perfeito. Ah, não fui eu, foi ele que disse que era para fazer, certo? Mas ele disse para fazer o movimento. Com esta carga, desta maneira, não da maneira que você que está começando hoje com um mês de academia de boxe, você está querendo fazer com alguém que está 10 anos fazendo. Então eu gosto muito de falar isso, sobre respeitar o processo. E na hora que o processo é respeitado, trazendo para a fisioterapia musculoesquelética, dificilmente as lesões se instalam, e quando o processo é respeitado, facilmente a prevenção, ela encontra o seu lugar. Bacana. Aproveitar até que a gente deu essa respirada aqui, vamos tomar um kombucha aqui. Opa! Eu sempre esqueço nos episódios de tomar um kombucha, ele fica aqui, quando a gente vai tomar já tá quente. Pô, tem até abridor. Não por isso. Agora eu não sei abrir com isso aqui. Ah, já entendi aqui. Meu amigo, nós temos aqui o nosso kombucha do nosso patrocinador oficial, Gula Fit. Não sei se você tem alguma preferência, a gente tem aqui de abacaxi com hortelã, pitaia com maracujá, só que eu acho que esse aqui é gelado. E tangerina com hibisco, você tem alguma preferência? Eu sou muito fã de maracujá. Maracujá? Então, gostei desse aí. Esse aí, segundo. Esse aqui é justamente o que tá natural. Tem problema com o natural? Ou... Não, então vamos para um gelado. Pronto. Vamos partir de premissas. Tem que estar gelado. Pronto. E o natural a gente gela depois. Então tem tangerina com hibisco e temos abacaxi com hortelã. Então vamos de hortelã. Abacaxi com hortelã. Perfeito. Enquanto a gente vai abrindo aqui o nosso kombucha da Gula Fit, você está falando de respeitar o processo. É algo que, enquanto advogado, né, a gente... E também por ter uma profissão que é muito desafiadora em termos de mercado de trabalho. Imagino. Você tem hoje mais advogados. Você tem mais faculdade de direito no Brasil do que no mundo todo somado. É mesmo. Então é um desafio muito grande para quem está saindo, né, da faculdade hoje, encontrar seu lugar no mercado jurídico. Então, o profissional não basta saber as leis, a aplicação do direito, ele tem que entender de prospecção, de marketing, de vendas, de gestão, né? E obviamente que esse advogado também tem que respeitar um aspecto que não está dentro do controle dele, que é justamente o tempo dos processos judiciais, que dependem do Poder Judiciário, né? Quando a gente, e aí trazendo esse paralelo, né, para minha dor enquanto paciente, que sempre foi muito ativo, foi uma coisa que o Rafael Perrone, que já esteve aqui com a gente, também falo dele todo episódio, Rafael Perrone que esteve aqui com a gente, falou, você tem que respeitar esse processo. Primeiro que você já não é aquela pessoa de 20 anos que podia se aventurar no que você quisesse, e você tem que entender qual é o seu objetivo hoje com a atividade física. Seu objetivo hoje com a atividade física é, em alguns momentos, ser lúdico, destressar, socializar, mas acima de tudo se manter ativo para ter uma vida mais longeva, uma vida com mais qualidade, né?
Então, eu acho que toda vez que a gente está diante de um esporte que te desafia e que ao mesmo tempo você está dentro de uma comunidade que se compara de algum modo, o que é interessante, você tem que tomar cuidado justamente com essa comparação, né? Justamente como você bem pontuou, são pessoas com momentos diferentes que têm que entender suas limitações para poder fazer aquilo que está de acordo. Resultado, o meu excesso me gerou quase 10 meses de inatividade numa prática que eu gosto, que é a corrida. Não jogo squash desde então, eu adorava jogar squash, hoje estou praticando beach tennis porque acaba sendo, me parece que seja um pouco menos, os movimentos são menos abruptos do que no squash, que são realmente, eu jogava num nível relativamente interessante. Então, assim, realmente esse excesso, e foi justamente a bola da lesão, foi assim, já tinha acabado o treino, bora mais uma. Foi naquela, bora mais uma. A saideira. A saideira. Foi na saideira que lesionou. Entendeu? Foi a saideira. Fazer um brinde aqui, a kombucha. Por sinal, essa kombucha é zero. É uma kombucha zero calorias. O que é sensacional para ser 0 calorias. O sabor realmente se mantém bem parecido. Saborosíssimo. Se mantém muito parecido. Então, mais uma vez, obrigado, Gulafit, por sempre estar com a gente aqui. Já ganhou mais um cliente, hein? Ó, aí, se ninguém assistiu esse episódio, já valeu a pena pegar um cliente. Mas, graças a Deus o pessoal tem assistido aí. Maravilha. A nosso episódio. Mas depois de tantos contornos aqui, né? Só pra gente poder tomar a nossa kombucha. Mas a gente falou aqui sobre, né, os casos clínicos mais corriqueiros, né? Desmistificando a questão do esporte. Porque eu acho que isso realmente... Lembre-se, a culpa é sua, não é do esporte. Eu estou falando isso pra mim, inclusive. E... a gente partindo agora para um caminho talvez mais acadêmico, que eu acho que é muito interessante. Eu também fui professor universitário durante um tempo e eu percebo que existem muitos desafios hoje para o professor, né? Isso. Então, de imediato, eu já te parabenizo por já ter uma vida laboral consolidada como profissional da fisioterapia e ainda se manter, né, dentro da docência. A gente sabe que existem muitos desafios hoje. É uma profissão muito nobre, mas esses desafios realmente colocam pessoas ali que realmente amam o que fazem, né? Eu costumo dizer assim, olha, eu conheço muitos professores, fui professor, e entendo que se tem uma atividade que o cara tem que amar o que faz, é a docência, né? Então, parabéns por se manter por tanto tempo e seguir a vida acadêmica, que eu acho que é outro ponto, né? Você não simplesmente falou assim, eu quero ser professor, você se preparou para isso também. Então, você falou de especializações, mas a vida acadêmica também demanda outros tipos de estudo formal, né? Então, qual foi o caminho que você trilhou? Qual foi seu nível de preparação hoje para estar lecionando na sua área? Perfeito. Interessante que o que me move todos os dias para a sala de aula, o que me faz dar aula, é um pensamento único. Eu quero que os estudantes, os futuros profissionais de qualquer área da saúde, que eu, como falei, ministro anatomia, fisiologia para vários cursos de saúde, então já ensinei estudantes de enfermagem, farmácia, nutrição, odontologia, fonoaudiologia e de fisioterapia. Não só da básica, fisioterapia, e das aplicadas relacionadas à musculoesquelética. Né? Traumato ortopédica, desportiva, terapia manual. E acupuntura. Mas o que eu gosto mais de fazer em relação ao estudante que está ali me ouvindo é que ele não passe pelos mesmos percalços que eu passei na minha graduação e quando eu me formei. Então eu sempre digo para eles assim, ó, me ouçam para que vocês não cometam os mesmos erros e que vocês repliquem os acertos. Eu brinco que aprender com o erro dos outros é infinitamente mais barato do que aprender com seus erros. Exatamente. Você toma ali caminhos mais curtos no sentido de que você não precisa passar pelos mesmos erros. Passar pelas experiências é interessante. A gente não vai tirar as experiências das pessoas, mas que ela já tenha um senso crítico mais adequado para, a partir do que a experiência de outros, né, contribui, ela tem aquela percepção de que, não, esse caminho aqui não vai ser interessante, esse aqui vai ser mais... Enfim. Porque, por exemplo, ao longo da minha graduação, eu não fui um aluno de notas altas, mas eu me dedicava para fazer ali, né, contemplar as notas minimamente necessárias para disciplinas que não me apeteciam, não era cativado mesmo. E aí, do meio do curso em diante, que eu me vi realmente, né, mais atraído pela parte ortopédica, traumatológica, desportiva. Isso está associado muito aos professores e das disciplinas e o conteúdo. Então, agora é interessante que quando eu me formei, justamente a lacuna que eu tinha era da parte hospitalar, que nunca me interessou. Fiz meu estágio, contemplei lá minha nota, nunca me interessou.
Mas justamente por ser uma lacuna, o mercado, quando se forma, é bem generalista. Você tem que saber um pouco de tudo mesmo. E por essa lacuna existir da parte hospitalar, eu fiz um treinamento na época, no hospital aqui em Salvador, e ao fazer este treinamento, eu me senti, né, cativado por esta área e passei um tempo no hospital. Ainda não estava familiarizado com sala de aula. Tanto que para falar em público era realmente um problema, imagine, né? E hoje seguimos aí com 20 anos de Curioso também, não docência, né? Perdão. Aí durante esse período no hospital, na época eu estive no Hospital São Rafael, né, como fisioterapeuta lá da parte ambulatorial, das enfermarias, eu comecei a apresentar artigos científicos como sessões internas. Comecei a apresentar trabalhos para a equipe. E eu gostei daquela questão de entender um assunto e comunicar ao público, de passar essa informação. Aí veio uma oportunidade na faculdade para ensinar. E aí pedi o desligamento e fui para o ensino mesmo. Aí que comecei o ensino na graduação e comecei a dar aula de pós-graduação em acupuntura, preceptor de estágio. Então essa questão da docência, da didática começou a se aprimorar nesse período aí. Então eu me formei no final de 2003, ali, 2004, 2005 foi um biênio que tudo isso aconteceu. Até 2008, eu não, pela minha formação, né, na época que eu me formei a baiana, ela não tinha essa visão tão científica mesmo. Acho que a formação da fisioterapia em geral, no Brasil, não tinha essa visão tão científica mesmo, da prática baseada em evidências ali 2003, 2004, né, 20 anos atrás, 21 anos atrás. E realmente eu não tinha tanta proximidade com essa questão da ciência, né? Mas isso se mostrou necessário quando, em 2008, eu recebi um convite para fazer um mestrado lá na Baiana. E foi um trabalho bem desafiador, porque foi sobre a acupuntura, né? Que ainda estava questionando-se muito sobre a questão da interdisciplinaridade, quem podia ou não fazer acupuntura, enfim. E aí essa possibilidade do mestrado com acupuntura, ela foi interessante porque antes eu via ensinado meus professores da pós-graduação em acupuntura uma questão muito filosófica que será eternamente respeitada, né, pelas culturas que originaram essa técnica chamada acupuntura, como a cultura japonesa, chinesa, coreana, enfim, indiana. Mas o mestrado me mostrou, durante todo o período de 2 anos até a defesa da dissertação, que... Perdão. Então, esse período imerso na ciência, no stricto sensu, me mostrou que eu tinha que adequar minha linguagem. Então, foi quando eu percebi que se eu ficasse falando da acupuntura somente na questão filosófica, algo muito mais abstrato, eu iria entender. Os acupunturistas iriam entender, mas essas pessoas não iriam. Os meus pares não iriam se sentir contemplados sobre as explicações neurofisiológicas do que acontece quando você coloca uma agulha de aço inox em contato com o nervo. O que acontece aqui dentro? E o paciente também, né? E o paciente principalmente. Talvez entra numa perspectiva muito mística. Claro que tem uma questão filosófica, histórica, mas também muito mística, e olhando como alguém que já até fiz, inclusive, algumas sessões. E desculpa lhe interromper, que mas isso, longe realmente, disso. De fato, na percepção de paciente, tinha um pouco dessa coisa mística, até que alguém me recomendou, olha, vá, porque de fato eu me senti muito melhor. Sim. E aí você vai, tem aquela experiência, e realmente a experiência, no meu caso, foi muito positiva. Perfeito. E até entrando nesse gancho da acupuntura, que eu não estava com caneta aqui, mas eu queria, na hora que você falou que também fazia acupuntura, eu queria anotar para justamente lhe perguntar. Sim. Quando eu lhe interrompi, você falou assim, a pessoa não entende como é que eu espeto insiro uma agulha. Insiro uma agulha ali de inox e alguma coisa acontece. Eu queria que você pudesse explicar para um leigo aqui. Claro. Quais são os efeitos da acupuntura, quais são os tipos de tratamento que você pode utilizar no paciente, enfim, sim, é um assunto que interessa bastante. Perfeito. Mas aí, antes da gente chegar nisso, sim, né, essa questão da academia, perfeito, como o mestrado contribuiu, né? E aí foi que houve a virada de chave. Então, de 2008 em diante, estimulado pelos meus pares, colegas das disciplinas, os professores, a própria caminhada durante o mestrado, até, né, como falei, a defesa da dissertação, me mostrou que quanto mais eu dominasse a fisiologia, quanto mais eu dominasse a anatomia, que são as disciplinas básicas de qualquer curso de saúde, eu conseguiria explicar qualquer intervenção terapêutica. Eu conseguiria contemplar a curiosidade de qualquer pessoa sobre qualquer tratamento.
E eu sempre digo aos alunos de graduação e pós-graduação que ao finalizar uma formação, uma especialização, ao receber o treinamento para executar uma nova técnica, nós devemos ter capacidade de responder 3 perguntas. Primeiro, a gente tem que se responder internamente como aquilo acontece no corpo. Então, o que acontece dentro do corpo, estou falando só para mim aqui, na minha cabeça. O que acontece dentro do corpo quando eu fortaleço um quadríceps, uma coxa? Qual o benefício de se fortalecer um quadríceps num paciente com dor no joelho? Pronto. Eu tenho que ter a capacidade, segundo aspecto, de explicar isso aos meus pares. Fisioterapeutas, acupunturistas, profissionais de saúde. Fortalecer a coxa causa isto, com a linguagem técnica acessível. A acupuntura faz isto, com a linguagem técnica acessível. E aí vem o terceiro aspecto, que é o mais desafiante. É com a linguagem do dia a dia, do cotidiano, você explicar ao paciente que não é da área como aquilo acontece dentro do corpo dele. Então, na hora que o aspecto científico me cutucou, me tirou da zona de conforto, me deu uma chacoalhada, eu sempre passei a estudar com o seguinte pensamento. Eu tenho que dominar o assunto, primeiro, para eu entender o que está acontecendo dentro do meu paciente, para eu explicar aos meus colegas o que está acontecendo para discutirmos sobre isso ou tirar dúvidas de outros profissionais de outras áreas, e eu preciso explicar de forma adequada ao paciente o que eu estou fazendo dentro dele, o que a fisioterapia, o que a acupuntura está promovendo organicamente dentro dele. E aí sempre meu estudo individual, de livro, de artigo, os cursos que eu fiz, as formações, sempre foi com esse pensamento. E o dar a aula, o ministrar o conteúdo, sempre foi com esse pensamento. Turma, entenda o que eu estou dizendo de modo que você consiga replicar essa informação para o seu paciente, que acaba sendo o público mais desafiador. Perdão. Aí, falando da acupuntura, o que é que acontece? O nosso corpo ele é coberto por pele, que é o maior órgão do corpo humano. Essa pele faz parte, né, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, do sistema tegumentar. Então, tegumento é revestimento. Então, couro cabeludo, pelos corpóreos, unhas, as glândulas que produzem suor, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas que produzem sebo, que é importante para hidratar a pele. A pele é um tecido, é um órgão. Nessa pele, ela tem determinadas camadas e tem receptores sensoriais, como o próprio nome diz, que recebem sensações. São nervos. Esses nervos se conectam com o nosso sistema nervoso central, com a parte central do nosso corpo. E esses nervos fazem parte da região periférica, que está mais na periferia do nosso corpo, fugindo do centro. E esses nervos mais superficiais na pele se comunicam com nervos mais profundos. Então, uma ação, por exemplo, eu vou beber essa kombucha. Por que eu vou beber a kombucha? Porque eu quero hidratar o meu corpo, quero refrescar a minha garganta. Então, uma informação no meu cérebro, lá no córtex cerebral, na região encefálica, manda informação para outras áreas para lançar uma estratégia de como eu vou pegar aquele copo e colocar na minha boca. Com as seguintes especificidades. Se o copo for descartável, o meu pegar com meus dedos, a minha apreensão, vai ser de um jeito. Como o copo é de vidro, vai ser de outro. Porque se eu seguro um copo descartável com soço de vidro, eu quebro. Eu amasso ele. Se eu seguro um copo de vidro com soço descartável, ele cai da minha mão no chão. Então, na hora que eu olho aqui para essa kombucha, mandada aqui pela Gulafit, e faço isso, toda uma estratégia ocorreu num piscar de olhos. Por quê? Na hora que eu toco aqui, essa pele manda informação da periferia para o centro, chega na medula, vai lá no córtex cerebral, o córtex manda uma resposta. O nosso corpo é um poço de recepção de estímulos e devolução de respostas. Se eu estou falando para você aqui nessa direção, é porque você está percebendo que eu estou aqui. Se eu mudo a minha direção, se você escuta um barulho em outra área aqui do estúdio, se qualquer outro estímulo, essa sensação é recebida, esse receptor sensorial, que pode ser os órgãos, as atividades sensoriais, como visão, olfato, audição, faz com que eu gere respostas. Então, nesse exemplo simples, na hora que eu pego aqui nesse copo, eu mando informação para o centro e o centro me manda uma resposta. Eu preciso adequar minhas contrações musculares, meus movimentos articulares, para gerar uma ação voluntária. Depois que o líquido entra na minha boca, é tudo involuntário. A minha língua é jogar para trás, então aqui eu não mando mais, que é o que a gente tem o chamado sistema nervoso autônomo, que funciona sozinho. Então já desceu aqui, passou pelo esôfago, foi para o estômago, e esse líquido vai fazer o papel dele dentro do sistema digestório até virar urina, depois que for filtrado lá no rim. Pronto. Tudo isso é automático. Então, de 11 sistemas orgânicos que formam o nosso corpo, só um que a gente manda, que é o músculo. Então, se a gente for pensar, a gente não manda no nosso corpo.
Então, o nosso corpo é uma resposta dos nossos hábitos, das nossas rotinas, no dia a dia. Então, se eu mando só no músculo, os outros 10 sistemas são basicamente de função autônoma, automática, a minha rotina, o meu hábito é que vai dizer se minha saúde está adequada ou não, o que a gente considera um parâmetro de saúde em relação a vários aspectos. E se a gente sabe que fisiologicamente isso acontece, então existem áreas específicas, na hora que o paciente traz a queixa, na hora da avaliação, que aquela agulha de aço inox vai gerar um processo inflamatório. Como assim? Você está me dizendo que o acupunturista, um paciente vai investir um valor, vai deitar numa maca para ser inflamado, para ser submetido a um processo inflamatório? Sim. Porque um processo inflamatório é um resultado de ações internas do nosso corpo, ligado ao sistema imunológico. Na hora que eu gero uma pressão com a agulha de aço inox esterilizada de fábrica, tá? Conduta devidamente adequada, asepsia, passa o álcool na região, coloca lá com um tubo guia de plástico, né? Direciona, faço a percussão e estimulo. Quando eu faço aquele estímulo naquela região que eu escolhi, de acordo com a queixa do paciente que eu quero melhorar a função, vai gerar este movimento da periferia para o centro, vai gerar uma resposta, uma interpretação e vai gerar uma resposta em qualquer aspecto, orgânico, muscular, estimulando, na verdade, a produção de substâncias para as questões comportamentais. Então, eu digo sempre, principalmente para os pós-graduandos de acupuntura, para termos cuidado com algumas terminologias. Por exemplo, eu, Renato, humildemente, acredito que não seja tão adequado dizer que a acupuntura trata as emoções. É até um aspecto que muitas vezes os acupunturistas, quando me ouvem, como assim? Seria a pauta para um dia. Vamos tratar a ansiedade, vamos tratar... Isso. Porque, respeitosamente, essas questões comportamentais, elas estão ligadas a aspectos que são contemplados pelos profissionais da psicologia. Então, na hora que a gente rotula um paciente de ansioso, essa ansiedade, ela contempla uma combinação de vários aspectos internos. Aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, compulsão alimentar, insônia. Então, na hora que eu afirmo que inserir agulhas em áreas estratégicas vai melhorar a ansiedade, eu preciso ser justo e dizer que os pontos que a literatura científica mostra, que tem confiabilidade, plausibilidade biológica, ou seja, existe um porquê biológico de se afirmar que diminui a ansiedade, na verdade não diminui a ansiedade. Ele contribui para que os hormônios, os neurotransmissores, as secreções sejam produzidas e circulem no organismo, de modo que os aspectos comportamentais fiquem mais perceptíveis, fiquem mais coerentes. Aí sim, uma sessão de psicoterapia com o profissional da psicologia e, se necessário, questões medicamentosas com o profissional da psiquiatria, o aspecto cognitivo, comportamental, percepção e interpretação do que chega para mim ou do que eu devolvo para o mundo, ela é mais adequada. Entende como é complexo? Então, afirmar assim veementemente que a acupuntura trata a depressão, a acupuntura trata a ansiedade, trata a síndrome do pânico, contribui de alguma maneira, juntamente com outros aspectos interdisciplinares, para que aquela resposta orgânica que a gente quer, ela aconteça. Na hora que a gente faz isso, a gente respeita fisiologicamente o que a técnica se propõe a fazer. A gente não está falando assim, então significa que a acupuntura trata tudo. Não é. Senão o fisioterapeuta, ou acupunturista, de qualquer área da saúde que o Conselho Federal reconheça a acupuntura como especialização, na hora que ele executa para aquela questão e não alcança o êxito, ele vai se frustrar. Quando, na verdade, são afirmações de que aquela técnica ela não trata tudo. Trata questões onde a neurofisiologia permite que o efeito dela seja alcançado. E aí a gente começa a colocar os pingos nos is, né? De que cada técnica vai fazer o que ela nasceu para fazer. Eu me recordo de uma... Eu não me lembro agora a fonte, mas eu me recordo de uma sessão em que alguém comentou comigo assim, olha, normalmente quando você tá, sei lá, tô com uma queixa muito grande de dor de cabeça. Uhum. E aí a gente comentava isso com o profissional. Nesse dia, parece que a dor da agulhada era maior do que... E obviamente tratava a dor de cabeça, mas eventualmente até sangrar. E eu me lembro dessa passagem, que eu não me lembro agora quem trouxe isso pra mim, falou assim, olha, se você tá com um problema muito agudo, que você tá buscando solucionar, normalmente o ponto, você vai sofrer mais naquele ponto ali. E eu me recordo que isso aconteceu comigo umas 2 ou 3 vezes. Sim. É uma coincidência? De fato, na sua prática clínica, isso acontece ou é uma mera coincidência mesmo? Quando lesões agudas, que são recentes, ou lesões crônicas antigas agudizam, essa percepção sensorial na superfície do corpo ela fica mais exacerbada. Por exemplo, a gente está aqui conversando, certo? Estamos aqui sentados. Você não está prestando atenção numa parte do seu corpo. Vai prestar agora porque eu vou falar.
como é que estão seus glúteos aí na cadeira? Pronto. Seu cérebro passou a perceber como é que está o glúteo e se ajustou na cadeira porque eu falei. Perfeito. Porque o seu cérebro focou aqui. Foi como eu estava discutindo hoje. Hoje de manhã eu estava dando aula de anatomia para futuros nutricionistas. E eu reforço para eles durante a aula prática, principalmente, de que o melhor que seja um fisioterapeuta músculo-esquelético, eu dependo da nutrição do paciente para que esse sangue adequado chegue no quadríceps, chegue no músculo. Senão não adianta eu ter uma Ferrari e a gasolina ser batizada. Botar um gás, kit de gás na Ferrari. Não é? Então não adianta ter uma carcaça boa, uma boa chaparia, se o combustível que chega... E quais são os combustíveis do ser humano? O que a gente se alimenta e a maneira que a gente respira. Que por mais que sejam questões automáticas, autônomas, está relacionado à nossa rotina, está relacionado ao nosso cotidiano. Então, na hora que eu entendo que é isso que acontece no meu corpo, eu entendo que eu preciso ter uma ação interdisciplinar. Quando eu olho meu paciente, eu olho como fisioterapeuta, mas olho como profissional de saúde. O que eu consigo fazer por ele? Isto. O que eu não consigo e preciso? Então, hoje, eu penso sempre numa tríade. Um indivíduo, um ser humano, adequadamente, ele precisa se movimentar. Então, ele tem que ter aí um acompanhamento ou fisioterapêutico ou com profissional de educação física, dependendo da necessidade. Ele precisa de uma nutrição adequada. Então, todo mundo precisa de um nutricionista mesmo. E aí vai de acordo com a realidade financeira de cada um, convênio particular, clínica escola, né, atendimento social. E todo mundo precisa de um psicólogo para chamar de ser uma psicóloga. Porque nós não somos obrigados a darmos conta do que nosso cérebro nos mostra no dia a dia. Essas interpretações, essas ações. Então veja que na hora que eu falo isso, eu estou falando do tripé de um ser humano, que são os ossos e os músculos, a postura, é o combustível que chega pela boca, né, a questão alimentar, e consequentemente o respirar é constante, e como ele interpreta tudo aquilo que chega no dia a dia, que a gente chama de emoção. Então na hora que o indivíduo minimamente consegue contemplar esses três aspectos, eu acredito que ele está um pouco mais à frente do que seria cuidar da saúde. Ninguém está aqui para se tornar uma Rebeca Andrade, maravilhosa. Ela faz o que ela faz porque ela é paga para isto, se desenvolveu, tinha um dom, gerou essa aptidão exacerbada, ainda mais, pronto. Mas vai chegar um momento que ela vai parar. Né? Mas ela, a partir do momento que ela é de alto rendimento, o que ela faz no dia a dia é para isto. Mas eu não vou pegar uma paciente minha no dia a dia e treinar ela para ser uma Rebeca Andrade, porque não é o foco dela. Ela tem que minimamente executar o movimento no dia com conforto. Se cai uma caneta no chão, se ela quer pegar uma garrafa, uma garrafa de 5 litros de um sabão líquido no mercado, ela não tem que ficar pensando, meu Deus, se eu me agachar nesse mercado, eu vou levantar com a lombar doendo. O ser humano não nasceu para ficar se preocupando com isso. Para isso existe fisioterapia, para isso existe educação física, para isso existem os profissionais do movimento que dão o condicionamento minimamente necessário para que atividades do cotidiano sejam feitas. E esse é o termo de funcionalidade. Então, por isso que o treino funcional nos últimos anos foi tão abraçado pela população. Movimentos amplos, dinâmicos, multiarticulares, multimusculares, que repetem rotinas de movimentos no nosso dia a dia. Então, muitas pessoas viraram adeptas do treinamento funcional porque ele é lúdico, como você falou há pouco. Né? Ele acaba se tornando, ele não é repetitivo, e algumas pessoas não gostam do repetitivo. E acabam afastando, e aí já vou entrar em outro mérito aqui, da academia. A academia esta é que é extremamente importante. Mesmo sendo fisioterapeuta, que mais me fala da importância da academia, da hipertrofia, é a minha esposa, a maravilhosa professora doutora Joyce Moura Oliveira. Te amo. Tá? Pesquisadora, né, bióloga, né, com formação na área de genética, pesquisadora de mão cheia, atualmente está como pós-doutoranda na Fiocruz também. E a quem me espelho, eu digo todos os dias, é meu farol, né? Eu chamo ela de My Lighthouse, é ela que eu tomo como norte, enfim. Legal. E ela fala sempre, ela fala assim, menino, não esquece, musculação previne sarcopenia, que é fraqueza muscular. Musculação, carga, previne osteoporose. E aí ela fala isso, aí eu pego algo que eu sempre falo para os meus alunos, que é, o idoso de amanhã, ele começa a ser formado no dia que a gente nasce. E lá no futuro, a gravidade vai puxar nossos músculos para baixo, vai gerar fraqueza. A nossa postura vai estar comprometida porque um carro que sai da fábrica 0 km é um carro com 90 mil rodados, Exato. 80 mil rodados, 70 mil quilômetros rodados. E quem vai prevenir essas lesões do futuro, do ponto de vista ósseo e muscular, é carga. Então, por mais que o Renato goste de nadar, por mais que você goste do squash, do beat, vai ter momento que vai ter carga.
Porque somente a carga previne sarcopenia, previne osteoporose, porque são condições clínicas que vêm da falta de geração de carga nos tecidos. E por melhor que você execute, por mais que você goste do esporte, tem que ter carga. Aquela questão que você falou do CrossFit, né? Que o colega falou acertadamente. Se você faz um preparo precoce, né, prévio adequado da musculatura, você executa qualquer movimento, respeitando o processo. Então a hipertrofia ela é extremamente importante. Hipertrofia é com carga. Se não for com carga, ela acaba não acontecendo. Bacana. Bom, nosso tempo passou voando aqui, mas eu queria ainda abordar um assunto relacionado aos tratamentos. Sim. Dentro das técnicas que se aplica, sobretudo dentro da sua área de especialidade, me surgiu uma dúvida aqui e seria interessante esclarecer também para o pessoal. O que hoje a fisioterapia consegue entregar de mais moderno, vamos colocar assim, né? Desde movimentos sem peso, não sei, ultrassom, equipamentos, o que hoje, não sei, estou chutando nomes aqui, crioterapia, sei lá, laser. O que hoje a fisioterapia tem, e como pesquisador, obviamente, você vai estar muito bem atualizado com relação a isso. Então, para quem está nos ouvindo, o que a fisioterapia, existe até aquela brincadeira, o cara está malhando, fazendo fisioterapia, ele não está malhando porque está pegando pouco peso, o que é uma bobagem, obviamente. Mas o que você poderia dizer, senhora Rivalino, hoje o que a gente tem de mais moderno, para esse tipo, coisas assim, bem extravagantes, talvez, para esse tipo de lesão, hoje a gente já aplica tal coisa, o que você poderia dizer para a gente? Massa. Então, um dos grandes desafios ao longo desses 20 anos de formação, dessas 2 décadas, eu tenho certeza que colegas vão, né, concordar com o que eu vou falar aqui, foi na metodologia de avaliação. Então, anos atrás, 5, 10, 15 anos atrás, alguns parâmetros que hoje são facilmente avaliados eram mais difíceis. Por exemplo, força muscular. Como é que eu vou dizer para o meu paciente o quanto ele vai levantar de carga durante um fortalecimento muscular? Para eu dizer o quanto ele precisa, eu preciso saber o quanto ele tem. Então, antes, só para você ter ideia, olha a nomenclatura. Antes, a força muscular era avaliada pelo exame muscular manual. Então, eu colocava uma resistência no seu segmento e pedia para você contrair o músculo, e a minha resistência manual, que é altamente subjetiva. Então, no dia eu posso estar aborrecido com alguma coisa, eu vou botar carga. Um dia eu posso estar super feliz com o meu dia a dia e vou botar menos carga. Então, ela é muito subjetiva, abre um viés. Tá? Então, hoje, um dos principais aspectos que existem, o parâmetro, é uma avaliação da força muscular com um aparelho chamado de dinamômetro, que hoje se tem várias empresas aí, algumas, né, realmente já despontaram no mercado, aparelhos portáteis, aplicativos, que você executa no domicílio do paciente, executa na academia, no seu consultório. Então, na hora que a gente utiliza essa aparelhagem para avaliar a força muscular, eu posso avaliar as assimetrias, o que ele tem de bom, o que ele precisa melhorar em relação à força, e prescrevo, direciono, faço um plano um plano terapêutico adequado para aquilo. Então, onde eu tenho fraqueza muscular, eu fortaleço. Eu também vou avaliar a flexibilidade dos meus tecidos, para saber o quanto eu preciso melhorar essa questão da que a gente diz que é a extensibilidade, o quanto o músculo consegue fazer os seus movimentos alcançando o seu máximo comprimento, né? E também a sua máxima contração. Então, tem aparelhos que avaliam a angulação dos movimentos articulares. Hoje tem diversos... Em Salvador temos grandes centros de referência, de grandes amigos, grandes professores, grandes colegas que avaliam, né, fazem a avaliação bidimensional, tridimensional do movimento, com sensores dispostos pelo corpo, aonde os atletas... Aquelas bolinhas que você filma. Já fiz isso lá na Unicap, em Pernambuco, na época que eu era atleta. Sim. Tem um centro de excelência esportiva lá que apoiava os atletas paralímpicos, e a gente, no tênis de mesa, na época era o esporte que eu praticava, a gente ia uma vez a cada semestre para fazer uma série de exames, inclusive a gente fazia muito isso. Sim, perfeito. Esse exame de movimento. Então, na ciência a gente diz assim que não existe aquela frase contra fatos não argumentos. Na ciência a gente diz contra dados não argumentos. Então, quanto mais você quantifica, quanto mais você preenche uma planilha, quanto mais você tem dados quantitativos, mais fiel vai ser a sua avaliação e o seu tratamento. Então, na hora que você se utiliza dessas tecnologias, então, como falei, tem o dinamômetro portátil, tem a avaliação bidimensional, tridimensional do movimento, que pode ser feito numa esteira, pode ser feito em estúdios específicos. Tem aparelhos da área da fisioterapia que é chamada de eletrotermofototerapia. Esse nome grande são todos os aparelhos elétricos que geram calor, temperatura, né, termo, e foto por emissão de luz. Então, eletrotermofototerapia. É uma área da fisioterapia, faz parte da graduação, e depois o profissional pode aprimorar de acordo com sua área de atuação. Então, hoje tem diversos aparelhos fantásticos que
auxiliam no fortalecimento muscular junto com o movimento com carga propriamente dito. Como eu falei, avaliam a força muscular, avaliam amplitude de movimento, né? Aceleram processos de cicatrização. Então, hoje, atletas de alto rendimento, profissionais que precisam de uma recuperação um pouco mais acelerada para o seu dia a dia, essas tecnologias elas têm contribuído muito para que justamente esses processos fisiológicos demorariam um certo tempo, sejam encurtados e a funcionalidade seja devolvida. Até um parênteses, aquela bota que o Neymar e vários atletas usam, não é uma bota, é uma calça assim que... Como é que funciona aqueles... Ali é uma vestimenta, né, que diz, né, para compressão. Então você tem alguns aparelhos que fazem somente a compressão, porque quem circula sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio, ou seja, tem mais gás carbônico para voltar para o coração, para que no pulmão seja reoxigenado, são os músculos. Então, e se eu tenho um edema, que é o que chama de inchaço, né, se eu tenho uma lesão, aquela bota comprime e faz com que esse inchaço, esse edema seja reabsorvido pelo sistema linfático, volte para o coração de forma mais adequada. Mas também tem as botas com gelo, com crioterapia, onde eu tenho um processo inflamatório, onde eu tenho hematomas, traumas teciduais. Essa crioterapia, a baixa temperatura, a hipotermia, vasoconstricta, e ao vasoconstrictar, aquele sangue que está ali parado, vamos dizer assim, ele acaba sendo mobilizado. Então veja que, vamos dizer assim, na última década, nos últimos 10 anos, realmente, as indústrias perceberam essas lacunas e, graças a Deus, nível mundial, nacional e estadual e municipal, né? Então, pensando em Brasil, Bahia, Salvador, nós temos realmente, assim, profissionais com uma gama fantástica desses aparelhos, desses recursos tecnológicos para contribuir para a aceleração dessas recuperações e devolver a funcionalidade para o paciente, para o cliente, para o atleta. Bacana. Você falou da crioterapia, me veio à mente aqui agora, claro que não é a fisioterapia, mas realmente tem muitos influenciadores hoje, tanto empresários, mas também atletas que uma vez por semana, ou a gente faz todo dia, aquela imersão em banheira de gelo, né? Sim, sim. A fisioterapia também se vale desse tipo de tratamento por algum motivo? Aquilo ali realmente funciona do ponto de vista regenerativo, enfim? Ou então, é mais uma moda? Então, por exemplo, se você tem uma corrida de rua e tem lá os túneis, né, as piscinas cheias de gelo, na chegada desse atleta, o objetivo é baixar o metabolismo e prevenir lesões. Porque na hora que você está se movimentando, praticando atividade, mesmo recreacional, você vai ter microlesões. Sim. As articulações estão se movendo, estão friccionando, os músculos estão se arrastando sobre o osso, então eu tenho microlesões. Né? Então todo movimento tem microlesão. E essas microlesões, para elas não se perpetuarem, para elas não se instalarem no organismo por mais tempo, após esses esportes um pouco mais intensos, exigentes, essa piscina de gelo, essa imersão em crioterapia, ela vai ser bem-vinda. Mas aí existe toda uma análise do ponto de vista da equipe da enfermagem, a equipe da fisioterapia, a equipe médica. Então isso é feito de forma muito, muito controlada, né, no dia a dia. Por exemplo, existem atletas de alto rendimento que dormem em câmaras hiperbáricas. O Vini Júnior faz isso, o LeBron James da NBA. LeBron James, ele investe, né? Ele não gasta, ele investe muito. Está chegando agora para sua 22ª temporada como jogador na NBA, alcançando em mais de 40 mil pontos, enfim. E ele investe muito em prevenção. Ele investe muito na saúde dele. Ele tem um investimento aí no mínimo de $1 milhão para manter a saúde dele a cada temporada, no mínimo $1 milhão a cada temporada da NBA, para ele continuar no alto rendimento que ele... Esse investimento pagou ROI, né? Já deu retorno sobre o investimento. Aí tranquilo. Para LeBron James, né? Então, mas isso mostra como cada vez mais os atletas têm buscado seus staffs particulares. Tem um fisioterapeuta da equipe, isso acontece no futebol, tem acontecido no futebol americano. Você vê que o Rafael Nadal, por exemplo, agora, ele vai se aposentar com 38 anos. Claro que ele tem um problema de saúde que não foi causado pelo esporte, mas que o esporte acabou potencializando, né? Mas que de fato tirou um atleta que até então, assim, se não fosse aquele problema, ele continuaria aí como Djokovic durante muito tempo. Exatamente. O Gustavo Kirten fala isso, o Kaká fala isso, né? Na época, essa fisioterapia, né, nós não dávamos, o Ronaldo Fenômeno fala isso. Pois é. Então, perdão, na época, se nós tivéssemos esse conhecimento de que a fisioterapia contribui desta maneira, talvez pudéssemos ter um pouco mais de carreira esportiva, né? Então, são questionamentos que ficam aí e fazem com que os atuais atletas de alto rendimento de vários esportes escolham ter fisioterapeutas e seus staffs particulares, mesmo tendo os do clube, mesmo tendo da agremiação esportiva que ele faz parte. Então isso é bem interessante e mostra cada vez mais, como a gente falou no início do nosso encontro aqui, que é uma profissão relativamente nova,
mas que tem aí, ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, mostrado realmente sua contribuição para a sociedade, né? E aí eu sempre falo, né, estamos próximos aqui ao nosso final, de que para os acadêmicos, estudantes e para quem está ali numa pós-graduação, eu sempre falo o seguinte: todo mundo, do ponto de vista profissional, é substituível. Então ninguém é insubstituível, mas você tem que ter conhecimento e capacidade técnica e relacionamento humano para que você se torne imprescindível, para que você sempre seja lembrado pelo que você faz e pelo legado que você deixou. Maravilha. Eu ia pedir para ele deixar a mensagem final, mas essa aí já substituiu, porque e vale para qualquer profissional, né? Isso, exatamente, para todas as áreas. O direito, por exemplo, passa por um momento em que os profissionais recém-ingressos no mercado têm que tomar muito cuidado e entender que a inteligência artificial hoje, ela tem, eu falo isso como quem usa, de ontem para hoje, eu usei muito, resolvendo problemas complexos, inclusive. Mas a forma de você não se tornar substituível é justamente trazer o seu lado humano e sensível para as análises que a inteligência pode trazer. A inteligência artificial pode trazer, né? Então, de fato, eu acho que o profissional da área de saúde e, sobretudo, o da fisioterapia, porque envolve também um aspecto muito manual, né? Sim, o toque terapêutico, né? Existe esse toque terapêutico. Então, achar que ele pode vir a ser substituído no sentido de uma análise, algo do tipo, então é realmente conseguir trazer essa sensibilidade humana para a atuação dele, como você bem pontuou, né, a questão de você conseguir ter uma visão mais holística sobre o tratamento, apesar de você buscar a hiperespecialização, você tem que também trazer o seu lado genérico para encontrar a solução, que é um profissional que eu vou trazer para a mesa para nos ajudar aqui, né? Perfeito. Bom, doutor Renato, acho que já conseguimos atingir o nosso tempo regulamentar, né? Outro dia a gente vai marcar para poder conversar sobre o futebol americano. Pronto. Mas queria agradecer muito aqui sua presença, tá? Eu acho que para você que é da área de saúde, para você que, enfim, quer saber mais sobre os tratamentos, para você que é profissional de qualquer área, quer entender como um profissional bem-sucedido se porta e pensa, né? Esse episódio é sensacional. Queria aproveitar, eu sempre deixo no final, tá errado isso, mas enfim, queria te dar uma lembrança aqui do nosso escritório. Afinal de contas, é a Cardoso Advocacia que faz esse podcast acontecer aqui, né? São algumas amenidades lá do escritório, espero que sejam úteis e que você aproveite. Serão. E certeza. Agradecer mais uma vez sua presença, né? Espero que em breve a gente possa se ver aqui novamente. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade, tá? Eu sempre digo que situações como essa, né, possibilidades como essa que você está fazendo, sua equipe está fazendo, isso estreita as relações humanas, isso permite que as pessoas tenham mais conhecimento, como a gente estava discutindo, né, conversando um pouco mais antes de começarmos aqui, que mesmo aquela pessoa que fala assim, eu já sei sobre isso, mas era em uma outra época, com a outra maturidade, um outro pensamento, e ela vai repaginar aquilo quando a informação chega, e aquela pessoa que está aberta sempre está se renovando em relação a qualquer assunto, seja o lúdico, seja do recreacional do dia a dia, seja o técnico, é aquela pessoa que vai ficar mais perceptível, porque realmente chega e ela percebe e pega aquela informação e transforma em algo benéfico, algo bom, né? Que cidadãos de bem que somos, o que a gente mais quer é transmitir essa questão para os outros. Maravilha. E você que ficou até aqui, queria agradecer a sua presença, não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, as redes sociais do Dr. Renato estarão na descrição, você já sabe a minha. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Até mais.